uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Um pedido de Deus a você e a Amanda de uma forma muito particular. Exatamente. Que aí nós chegamos, então, na missão Holy Place. E queria que você falasse, então, o que é essa missão Holy Place? O que significa Holy Place? O que é essa missão? De onde vem esse chamado? E qual que é o decorrer hoje, o trabalho que vocês estão fazendo? Exato. Antes de falar do Holy Place, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses novamente na questão do grupo de oração, que para mim e para Amanda foi uma experiência muito rica, em todos os sentidos. Como casal, como seres humanos, dentro do grupo de oração, nós tivemos a oportunidade assim, de realmente ter um crescimento espiritual e como pessoas muito grande, muito significativo. Então ali foi feito um trabalho com muita doação, né? Foram mais de 5 anos ali, mais de 6 anos, acredito que, dedicando realmente nessa parte da evangelização com o grupo de oração. Mas o tempo foi passando, né? Aí veio o primeiro filho, que é o Antônio, e a gente, desde o início, a gente tinha isso claro, que nada tiraria o nosso servir, né? Porque é muito comum, às vezes, a pessoa ela vai priorizando outras e vai tirando outras do caminho. Nós não, nós sempre queríamos manter a nossa vida ativa dentro da igreja, ajudando e servindo ali com as atividades que a gente tinha. Aí depois o tempo foi passando, veio o segundo filho, que é a Maria. A Maria hoje esse ano faz 4 anos. Então, o Antônio já está com... O Antônio está com 7 anos. É ruim. Faz 8. Vou parar de perguntar. Faz 8 esse ano. É muito número na cabeça. E como você disse, essa virada de chave foi realmente um pedido de Deus. O ano era 2021, nós estávamos aí atravessando a pandemia, e eu estava na celebração do Natal. Nós já tínhamos voltado às atividades presenciais em 2021, ainda com porcentagem. Tudo muito ainda com cautela, mas nós já estávamos... depois foi. Mas nós já tínhamos voltado já com as celebrações presenciais. E na pandemia também, né, nós fizemos algumas atividades, né, todo mundo teve que se redescobrir, né, então aí começou as lives, né, fizemos alguns projetos até na minha casa, então, para que realmente a evangelização não parasse, para a gente também não criar aí, não chegar em nós o comodismo e tudo mais. Então, na transição 2021 para 2022, na celebração do Natal, eu me lembro claramente, eu estava sentado num banco ali que me dava a visualização do sacrário, então eu estava bem em frente ao sacrário da igreja, e a igreja tinha até um número considerável de pessoas, e eu escutei assim, claramente uma voz no meu ouvido: eu vou te dar algo novo. Mas uma voz muito nítida, que eu nunca tinha tido essa experiência, assim, sabe, de escutar assim, de forma tão perceptível: eu vou te dar algo novo. Na hora até eu olhei meio para trás, assim, se tinha alguém falando comigo. Você estava na igreja São Francisco? Não, na paróquia Santa Rita de Cássia. Na paróquia. E essa voz: eu vou te dar algo novo. Quando eu escutei isso, eu estava escalado como ministro da Eucaristia. Quando eu olhei para trás, a Amanda estava com as 2 crianças no colo. Naquele momento, eu tive um breve discernimento que o algo novo seria de fato para cuidar agora um pouco de casa, da família. Sabe que Deus está me pedindo para recuar, para desacelerar, E naquele instante eu saí do banco que eu estava e fui lá ficar com a Amanda. Eu vou ficar aqui.
A Maria já tinha nascido. A Maria já estava nascida no colo, recém-nascida. E o A Antônio Maria pequenininho. nasceu em novembro. Nós estamos falando da celebração do Natal. Mês. Então ela tinha um mês. E o Antônio, ainda pequeno, 3, 4 anos, Do lado dela. do lado dela ali, ela toda desconjuntada com as 2 crianças no colo. Falei, eu vou ali ajudar. Sentei lá do lado, comuniquei a pessoa que eu falei, olha, se precisar de mim, eu tô ali. Tô aqui. Peguei uma criança e fiquei ali. E não falei nada. E a missa toda, aquela coisa no coração, esse algo novo. Quando eu comunguei, eu falei, Jesus, o que é esse algo novo? Se é o Senhor que está me falando isso, me esclarece mais. Ficou confuso. Dá pra dar mais dica? Ou mandar uma me apostila, dá alguma coisa? Porque tá Manda um difícil. anjo aí, sei lá. Falar alguma coisa. E terminou a celebração e a gente estava indo para casa para ceiar o Natal. E eu falei, Amanda, aconteceu algo muito estranho. Ela falou, eu percebi que você deixou lá o lugar que você estava e veio sentar comigo. Até achei que você estava passando mal. Falei, não. Antes da celebração começar, antes da procissão de entrada entrar, eu escutei uma voz que me daria algo novo. Será que Deus está pedindo para a gente parar um pouco? Desacelerar? Ah, não sei. Porque já faziam quase 8 anos que a gente estava ativamente ali, todos os dias com uma atividade na igreja. Cuidando de pessoas, né, liderando algumas coisas. Foi um tempo que a gente aprendeu muito. A gente até fala, erramos muito. Quantos encontros de jovens, né, na época o padre, até o diácono, o Carlão na época, olha, isso aqui não pode, isso aqui vocês têm que maneirar nisso. Então foi um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento. E a gente ficou com isso no final do ano de 2021. O que é esse algo novo? Ao ponto do final do ano, na transição de 31 para 1º, eu chamei o Carlão lá em casa. Carlão, precisava falar com você. Aí chamei ele. Tenho até hoje, né, um carinho, um respeito. Eu estava vendo até o Marcão aqui te anunciar, né, como pai. Eu tinha o Carlão como pai também. Porque o senhor falava do meu pai no início. O meu pai ele nunca foi de ter assim, uma bagagem de igreja. Meu pai ele nunca participou de nada de bastidor de igreja. Meu pai era o homem da missa. Por isso que ele é tão sereno. Não é? Meu pai era aquele homem que acordava cedo, fazia a barba e ia na missa. Ponto. Só a semana que vem. A minha mãe também, ela teve um tempo da Legião de Maria, mas também nunca foi uma mulher de ter assim, atividade com Na pastoral. comunidade ali, né? Nunca. Então, tudo foi muito novo para nós. Quando eu e a Amanda viu, nós já estávamos à frente de algumas coisas, cuidando de coisas importantes, como, né, a construção ali da comunidade. Então, em pouco tempo, a gente estava envolvido com muita coisa. Então, nesses tempos, muita coisa a gente foi aprendendo, muita coisa a gente foi cuidando. E, Carlão, será que esse algo novo é para a gente desacelerar, é para a gente cuidar? Porque vale a pena trazer aqui também. Quando a Amanda engravidou do Antônio, a Amanda depois que o Antônio nasceu, ela ainda teve que trabalhar fora. A gente precisava desse dinheiro extra. Então, os dois trabalhavam fora e a minha sogra cuidava do Antônio criança. Mas na transição da segunda gravidez, que é a Maria, nós entendemos e sentimos para a Amanda, de fato, ser mãe. Então, a Amanda renunciou, talvez sonhos, renunciou uma carreira para ficar em casa, para ficar com a Maria. E hoje a gente entende que foi a melhor escolha que nós fizemos. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A gente esteve entrevistando a Dani e o Alex aqui, né? E a Dani também falava sobre isso, né? Esse ser mãe, né? Que hoje, infelizmente, é tão desvalorizado na sociedade e que é um papel tão essencial e tão importante, né? Exato. Se me fiz entender. Ela trabalhava fora e ela deixou de trabalhar fora, mas ela continua exercendo a profissão em casa ou não? Algumas coisas sim, porque ela é arquiteta. Então ela projeta, etc. Então permitia ela trabalhar em casa. Ela tinha como fazer em casa. E como veio a pandemia, que todo mundo teve que aprender a trabalhar em home office, então acabou dando que conciliando, né, uma coisa e outra. Mas ela teve que abandonar o trabalho registrado, né, fora de casa.
E ela foi se dedicar exclusivamente para o cuidado da casa e os filhos. Então a gente entendeu ali por um momento que esse algo novo seria dar um passo para trás. E eu me lembro que o Carlão falou, olha, fala com o padre, propõe isso para ele. Então nós conversamos com ele na época e eu expliquei exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falei para ele. Que a gente estava entendendo que era um momento de reduzir a marcha. De reduzir a marcha, de cuidar um pouco mais dos nossos ali. E o padre ele foi muito sábio na época, o padre Neuci foi muito sábio na época, ele falou assim, eu entendo e aceito esse tempo, mas só me prometo a não sair da igreja. Porque muitos falam não isso. Se afastem da igreja. Some e não volta. Some e não volta. Porque acaba acomodando, e eu acho que a tendência do humano, né? E a volta é difícil. É desistir, né? Abandonar e... E quando a gente fala assim, se você me permite, Lucas, até falar, quando eu falo assim, mas era tanta coisa assim, gente, a gente não convivia tão próximo, mas eu lembro, era muita coisa. Era muita coisa. Era abastecimento, era grupo de oração, era apoio em grupo de jovens, era ministro da Eucaristia, era, não sei se vocês chegaram a dar catequese. Catequese mas não, era a Mãe Rainha. A Mãe Rainha. Era o serviço da comunidade. O serviço da comunidade, da construção, era o programa na rádio. Sim. Era tudo, eu lembro que era... igual Semana Santa, né? A gente passou faz pouco tempo que a gente passou aí a Semana Santa, mas a Semana Santa lá na Paróquia Santa Rita é muito intensa, né? A gente que estava à frente das coisas, Sim. É muita coisa. Então, de fato, era muita coisa. E com 2 crianças pequenas em casa. Exato. E eu lembro que você tinha um desejo de ser pai, que eu lembro quando você veio falar para mim que a Amanda estava grávida do Antônio, nossa, parecia que tinha 2 sol no olho. Foi, assim. foi. Que eu lembro que foi mais ou menos o tempo quando um pouquinho depois que a Camille tinha chego lá em casa. Foi uma alegria. A gente alegria. partilhava muito disso, né? E quando ele veio, ele falou assim, preciso te falar uma coisa. Eu lembro que foi numa missa. Vou ser pai. Uma alegria. Então, a família era muito importante, sim, né? Sim. Então, foi um pedido do padre, olha, se desliguem, mas não se afastem. Aí eu falei assim, não, o desligar que a gente fala não é de totalmente. Nós gostaríamos de ficar pelo menos como servos do grupo de oração. Então nós mantivemos apenas o grupo, servindo o grupo de oração. Então nós desligamos de algumas coisas e ficamos somente com o grupo de oração para continuar tendo esse vínculo, né? E assim foi feito. O ano era 2022, né? As coisas já foram melhorando mais na questão da pandemia, né? As coisas já foram voltando ao normal, mas é aí que entra toda a questão do algo novo. No dia 5 de março, agora eu tô bom de data, 5 de março de 2022, eu estava na casa dos meus pais, a Amanda estava no salão de cabeleireiro, que era um dia para ela se cuidar, esse algo novo começou a ficar mais claro. Eu acabei de almoçar e Deus começou a falar comigo aí exatamente às claras. Que esse algo novo seria um projeto de evangelização para trazer as pessoas que estavam afastadas dele de volta para a casa de Deus. Tipo assim, Deus falou assim, já faz 60 dias que eu falei para ele não conseguiu, então deixa eu explicar melhor o negócio. Porque se realmente não tivesse voltado a falar disso... tinha, na minha cabeça, era se afastar, né? Recuar. Aí começou a falar. Eu peguei um papel, comecei a rezar um terço lá na casa da minha mãe e comecei a escrever as inspirações que começaram a vir. Aí Deus falava assim, enquanto eu meditava os mistérios, esse algo novo será para você levar as pessoas a um santo lugar, a um lugar sagrado. Por isso o nome Holy Place. Porque a gente entendeu na época, se a gente colocasse o nome Santo Lugar, não daria muito sentido. Primeiro Santo Lugar, segundo Santo Lugar, não daria muito a pronúncia, sabe? Lugar santo. A ideia... Pensando até teologicamente, né? Vamos dizer assim. Então, nesse momento ali, dia 5 de março, que você falou, Deus então suscita em teu coração e começa a te mostrar o evento. O evento. Isso, um evento de evangelização para trazer mesmo as pessoas de volta para Deus. Porque todo mundo sabe, nessa pandemia, muitas pessoas se afastaram, a maioria delas ainda não voltaram, A maioria não voltou. né? Ficaram ali
no comodismo de rezar em casa, e a gente sabe que não reza nada. Uhum. Então esse projeto foi nascendo ali na casa da minha mãe. E cada detalhe do primeiro evento foi exclusivamente, né, como a inspiração, como aquela moção que o Espírito Santo suscitava no meu coração, de um lugar aberto, né, até por conta da pandemia. Então vamos pensar num evento ao ar livre, até para dar segurança, porque nós estávamos em março de 2022, nós não saberíamos ainda o que poderia acontecer para frente. Se viria uma nova onda, se não viria, se ia dar lockdown de novo, se não daria. Então falando, se caso acontecer... E Deus falava no mês de outubro. No mês de outubro. E tudo isso eu fui escrevendo. E era tarde, né? Após o almoço, né? Começo de tarde. E eu me lembro, gente, eu tenho até o rascunho. Eu fui dormir nesse dia mais de 4 horas da manhã. A cabeça não parava. A cabeça não parava. Era muita coisa ao mesmo tempo, ali eu processando, eu escrevendo, e Deus começou a me fazer lembrar de pessoas, de nomes, que eu nem tinha tanta afinidade assim, mas pessoas que tinham também um legado, um trabalho feito pela igreja, com pastorais, com movimentos, pessoas que realmente contribuíram com a sua vida por um tempo para a evangelização. Nomes até que estavam afastados, nomes que estavam esquecidos, pessoas que tinham contribuído, mas também tiveram esse tempo aí de aridez, de recuo. E eu me lembro que aqui, nesse local, onde nós estamos gravando hoje o podcast, nós fizemos a primeira reunião com essas pessoas que o Senhor foi me dando o nome para colocar a ideia, a proposta, a sugestão, para que aí a gente construísse juntos com essa equipe o primeiro evento, que foi em 2022, o primeiro Holy Place. Então, Holy Place significa santo lugar, ou lugar sagrado.